Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada, focando no primeiro capítulo do livro de Isaías. Sim, uma visão bem impactante, né? Sobre Judá e Jerusalém nos tempos de Isaías. Exato. E a mensagem central já começa assim com uma força tremenda. É sobre rebelião, justiça e essa relação complicada com Deus. Complicada mesmo. A primeira coisa é a acusação, né? Direta. Deus falando que criou filhos, mas eles se rebelaram. E ele faz aquele contraste com os animais, o boi, o jumento. Isso, que eles conhecem o dono, sabem quem cuida deles. Mas Israel parece que esqueceu, né? Totalmente. E a linguagem é dura. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade. É pesado. E o que intriga é essa insistência na rebeldia, mesmo com o sofrimento todo que vem depois. Por que será, né? Pois é, e as consequências, nossas, são descritas de um jeito brutal. A nação inteira doente, da planta do pé à cabeça. Feridas abertas, sem cuidado. Exatamente. E o país, Desolado. Cidades queimadas, campos invadidos por estrangeiros, é um cenário de devastação. e a imagem de Jerusalém, a filha de Sião, como uma cabana no meio da plantação. Tão vulnerável. Muito vulnerável. E a comparação com Sodoma e Gomorra é para mostrar que a destruição foi quase total. Só não foi porque, pela misericórdia, Deus deixou uns sobreviventes, um remanescente. É forte demais. E aí o texto meio que vira a chave, né? Sai dessa devastação externa e vai para a crítica interna, para as práticas religiosas. Sim, é impressionante como Deus rejeita os sacrifícios, as ofertas, o incenso. Tudo aquilo que, em teoria, era para agradar a Ele. Ele diz que se tornou um fardo, algo detestável. Até as festas, as reuniões, nada disso adianta. E o motivo é claro, né? As vossas mãos estão cheias de sangue. Quer dizer, a prática religiosa estava completamente desconectada da vida real, da ética. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Qual é o ponto central aqui? O ponto é que Deus não estava pedindo mais rituais vazios. A demanda era outra. Era por transformação ética, por justiça social mesmo. Justiça social, certo. Isso. Os verbos são muito diretos. Lavem-se, purifiquem-se e depois parem de fazer o mal. E tem o lado positivo também, né? Com certeza aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. E aí ele especifica: acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. É fascinante ver como a ação justa é colocada ali tipo como condição para restaurar a relação com Deus. Não é só pedir perdão, Exatamente. Não é só ritual, é ação concreta. mas mesmo com toda essa crítica, essa dureza tem uma virada surpreendente, que é a oferta de perdão. Sim, o convite para arrazoar juntos, para conversar, né? Venham, vamos refletir juntos. E aquela imagem, pecados vermelhos como escarlate se tornando brancos como a neve, é muito poderosa. Muito. Mostra uma possibilidade real de purificação, de recomeço. E a escolha fica clara. Obedece e recebe a bênção, comerão o melhor desta terra. Ou continua rebelde, bom, aí a consequência é a destruição. Serão devorados pela espada. A escolha é do povo. Só que, logo depois dessa oferta de esperança, o tom muda de novo, vem um lamento. É verdade, um lamento sobre Jerusalém. A cidade fiel que virou prostituta, antes cheia de justiça, agora cheia de assassinos. E ele detalha a corrupção, né? Não fica só no geral. Não mesmo. Fala da prata misturada com impureza, o vinho diluído, coisas bem concretas. E os líderes? Descritos como rebeldes, amigos de ladrões, que adoram o suborno. E o pior, esquecem completamente dos mais vulneráveis, negligenciam a causa do órfão, da viúva. Isso volta com força à questão da injustiça social. Diante desse quadro todo, vem então a promessa de juízo, mas o juízo que parece ter um propósito de purificar. Exatamente. Deus diz que vai agir para limpar a cidade, tirar a escória, as impurezas. E tem a promessa de restaurar líderes justos, como era antes. Sim, para que Jerusalém possa voltar a ser chamada de cidade da justiça, cidade fiel. Há uma esperança de restauração do caráter da cidade. Então, o capítulo meio que nos deixa com dois caminhos possíveis no final. Isso, uma bifurcação clara.
Por um lado, Sião, a cidade, será redimida pela justiça e os que se arrependerem pela retidão. E por outro lado, Os rebeldes, os pecadores, esses serão destruídos. Não tem meio termo. E ainda tem aquela menção final à idolatria, né? verdade, os carvalhos sagrados, os jardins, Que eram locais de culto a outros deuses. Ele diz que isso vai trazer vergonha e destruição. Compara os idólatras e suas obras a material inflamável prestes a queimar. uau! Então, resumindo esse capítulo, a gente fica com essa tensão enorme, né? Julgamento pesado vindo aí por causa da infidelidade, da corrupção, da injustiça, Sim, um julgamento iminente. mas ao mesmo tempo uma porta aberta para a esperança, uma esperança que depende de um arrependimento de verdade. E um arrependimento que não é só palavra, nem só ritual. Tem que se mostrar em ações, em justiça, em retidão. Exato. Não é só ir ao templo, é mudar a vida. O que nos leva, talvez, a uma reflexão final. Considerando essa ênfase tão grande na justiça social, defender o órfão, a viúva, como parte essencial da restauração, junto com o arrependimento, Sim. como será que essa visão de Isaías desafia hoje certas maneiras de pensar a fé? Talvez algumas que focam muito no indivíduo e deixam meio de lado esse engajamento concreto para transformar a sociedade, para lutar contra a injustiça. Fica aí a pergunta.